Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Gabriel Otávio e nesse pequeno vídeo aqui eu vou demonstrar para vocês um truque de como a gente consegue dinamizar o eixo de um gráfico. Tá, eu já estou com ele pronto aqui, eu vou primeiro demonstrar para vocês e depois eu vou desmontar toda essa estrutura para que a gente consiga aprender a fazê-la do zero. Tá legal? Basicamente o que a gente quer montar aqui é isso. Ó, eu tenho um gráfico de vendas, tá? Esse gráfico de vendas, ele está um gráfico bem simples aqui por coluna mesmo, tá? Tá aqui um gráfico de colunas, eu posso utilizar através dessa segmentação de dados aqui uma visão dinâmica do eixo. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu estou visualizando os gráficos de vendas por equipe de vendedores, mas eu posso trocar esse eixo aqui por vendedor, pelo nome do próprio vendedor. Então, basta eu selecionar aqui o nome, que ele vai renderizar o gráfico dinamicamente através de um novo eixo. Ok? Então, eu consigo alternar entre mais de um eixo esse gráfico. Beleza? Bom, como eu falei, eu vou desmontar isso tudo aqui. Deixa eu excluir aqui o gráfico, excluir aqui a segmentação de dados, para a gente poder aprender a fazer isso do zero. Deixa eu mostrar para vocês aqui como é que está a nossa estrutura de dados. Então, deixa eu vir aqui no nosso modelo relacional. Eu tenho aqui um fato de venda que registra as transações de vendas, tá? Ligado a esse fato, eu tenho aqui uma relação com uma tabela chamada de vendedor, que seria a nossa dimensão de vendedor, tá? E eu tenho uma outra tabela aqui chamada DEREquipe vendedor. Essa tabela aqui eu vou excluir, porque a gente vai ter que aprender a criar ela, tá? É ela que, na verdade, é o grande truque para que você consiga aplicar essa técnica. Deixa eu remover ela direto por aqui, pelo diagrama. Clicar com o botão direito, excluir do modelo, confirmar a exclusão da tabela, prontinho. Tá? Então, isso daqui era o modelo que eu tinha. Uma tabela de fato, que é o nosso fato de vendas, e uma tabela com a dimensão do vendedor. A gente vai aprender então a criar essa tabela cascateada, também chamada de snowflake por algumas pessoas, né, alguns profissionais, cascateada aqui na dimensão de vendedor, e ela que vai possibilitar com que a gente faça o eixo dinâmico dentro do nosso gráfico. Para poder fazer isso, nós vamos utilizar o editor de consultas, ou o Power Query, né, que é o nosso extrator de dados. Então, aqui mesmo, na página inicial, vou clicar em editar consultas. Pronto, ele já abriu aqui para mim um Power Query e as tabelas estão representadas aqui do lado como consultas. Bom, o nosso foco vai ser aqui em de vendedor. A gente tem que fazer o seguinte, eu preciso pegar esse ID do vendedor, que é o objeto de ligação que eu tenho entre a dimensão do vendedor e o fato de vendas, e eu vou ter que duplicar ele, apontando para o nome do vendedor e apontando para a equipe do vendedor. Ok? Bom, para poder fazer isso, a gente já tem um comando pronto aqui. Ele é bem tranquilo, não é muito utilizado para esse tipo de tratamento, mas ele vai servir aqui sem problema nenhum. Para isso, eu vou duplicar essa dimensão de vendedor. Tá? Para poder duplicar, você pode clicar com o botão direito, clicar aqui em duplicar, ele gera uma cópia, né? Ou se você quiser, você pode utilizar aqui, ó, que eu acabei de fazer, que é o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Ok? Ele criou para mim aqui o de vendedor 2. Eu já vou nomear essa tabela aqui para de equipe vendedor. Tá? Para poder editar isso direto por aqui, ou você dá dois cliques, ele já permite você editar, ou você com a consulta, né, selecionada aqui, já aperta o F2, que ele já permite também fazer a edição. Ok? Bom, então nesse caso aqui, primeira coisa, eu vou trocar esse nome aqui, tá, para vendedor. Ok? Bom, e o que eu vou fazer agora é pegar a coluna vendedor e a coluna equipe, selecionei as duas aqui, e eu vou fazer aquele tratamento que tem aqui dentro de transformar, que é transformar colunas em linhas. Né? Esse tratamento, normalmente, a gente utiliza ele para poder transformar colunas em valores, em registros. Tá? Então, nesse caso aqui, eu aplicando esse tratamento, eu vou ter relacionado o ID do vendedor tanto com a equipe quanto com o nome do vendedor. Ok? Eu acho que vai ficar mais claro depois que eu finalizar o tratamento. Então, vamos clicar aqui em transformar colunas em linhas. Eu tenho que estar com os dois selecionados, né? Pronto, já apliquei o comando. E o que, que ele fez? Vamos pegar aqui o código 1, tá? Então tem aqui o código 1, ele gerou duas linhas, tá vendo? Uma linha está relacionada ao vendedor, que é a coluna vendedor que a gente tinha antes, e a outra, a linha 2 aqui, né, que tem o código ID1, está relacionado à equipe. Então tem aqui o ID1 relacionado ao vendedor Adilson e tem também o ID1 relacionado à equipe
Jade. E assim acontece com todos os outros códigos ou os IDs de vendedores que a gente tinha dentro dessa tabela. Ok? É isso daqui que vai possibilitar com que a gente consiga agora trabalhar o eixo dinâmico. Eu só vou trocar aqui o nome da coluna, em vez de ser atributo, eu vou colocar como legenda. Tá? Essa coluna aqui vai ser a coluna que a gente vai utilizar na segmentação de dados do nosso gráfico. E essa coluna valor, que é onde tem ou o nome da equipe ou o nome do vendedor, é que a gente vai estar adicionando no eixo do nosso gráfico. Tá legal? Tá pronto o nosso tratamento. Isso daqui é bastante simples, tá? Vamos lá na página inicial. Eu vou pedir para poder fechar e aplicar, para a gente voltar para o Power BI com as modificações que a gente fez agora no nosso extrator, aqui no Power Query. Bom, ele já criou a nossa tabela, vou deixá-la mais ou menos aqui em cascata, né? Pronto. E existe um relacionamento entre de vendedor e de equipe vendedor. Ok? Quando eu passo o mouse, ele já acende, né? Já deixa em destaque aqui para mim que ele está relacionando a coluna ID da dimensão de vendedor com ID lá de equipe vendedor. E realmente é ID com ID que eu quero estar fazendo a relação. A única coisa que eu tenho que mudar aqui é o filtro de direção cruzada aqui, ó, que é exatamente essa setinha. Ela está da dimensão vendedor para de equipe vendedor. Então vou dar 2 cliques na linha. Pronto, ele vai abrir para mim a janela de edição de relacionamento. Eu não vou mexer aqui na relação entre as colunas, isso, como eu já falei, está certo. A única modificação que eu faço é aqui na direção do filtro cruzado. Ela está único, eu vou mudar para ambos. Eu preciso que isso ocorra para que eu consiga gerar referências entre a dimensão de vendedor e a dimensão de equipe vendedor e vice-versa. Tá? Se eu deixar como único, isso não vai ocorrer e o gráfico não vai funcionar. Então, troquei aqui para ambos, cliquei no OK. Pronto, percebam que ele trocou agora a setinha aqui para uma setinha dupla, né? Então agora eu consigo transacionar entre as duas tabelas. Beleza, em qualquer direção, né? De vendedor para de equipe para de vendedor, não tem problema nenhum. Bom, feito isso daqui, basta a gente agora criar o nosso gráfico. Então, voltar aqui para a visão do relatório. Beleza, eu já tinha excluído aquele gráfico e a gente vai criar ele do zero. Deixa eu chamar de novo aqui o gráfico de colunas. Vou colocar ele aqui num espaço que fique melhor para que vocês consigam visualizar. Pronto, está ótimo aqui. Vamos criar o gráfico aqui já de primeiro, depois eu crio a segmentação de dados. Bom, para isso, eu vou colocar aqui a nossa medida total. Tá? Essa medida aqui, deixa eu até clicar nela, ela nada mais é do que a multiplicação linha a linha da quantidade pelo valor. Para isso, eu utilizei aqui o SunX, ok? Para poder fazer isso. Não é exatamente o nosso objetivo aqui, mas só para poder demonstrar como é que eu montei essa medida. Eu tive que fazer um cálculo linha a linha utilizando uma função x, né, nesse caso aqui o SunX, para poder gerar esse total, que foi a multiplicação da coluna quantidade pela coluna valor. Ok? Então vou utilizar essa medida chamada total aqui no meu gráfico. Deixa eu arrastar para cá. Ele criou uma coluna e agora vamos criar o eixo. Né? Vamos pegar essa coluna gigante aqui e vamos segmentar ela no eixo. Ok? E o eixo que eu vou utilizar vai ser exatamente da tabela que a gente acabou de criar, o de equipe vendedor. Vou expandir aqui, pronto. E eu tenho aqui legenda e valor. Bom, o que eu vou utilizar aqui dentro do meu gráfico vai ser a coluna valor. Vou pegar ela aqui, arrastar para cá. Ele já identifica que é o eixo, né, do meu gráfico. E pronto, ele trouxe para mim aqui todos os valores daquela tabela. Então, como existe um relacionamento em cascata entre de equipe e vendedor que está relacionada ao de vendedor e o de vendedor que está relacionado ao F-venda, isso vai funcionar. Ok? Bom, o problema é que aqui está muito misturado, né? Eu estou misturando equipes e vendedores. Isso não dá uma visão muito boa, não existe um tipo de visão que seja interessante estar aplicando nesse sentido. Eu tenho aqui, por exemplo, a Safira, Jade. Deixa eu aumentar um pouco o valor desse eixo aqui. Eixo X, pronto. Vou aumentar a fonte aqui para, acho que 15 aqui, dá para ter uma visualização boa. Beleza, tá ótimo. Ó, então tem aqui equipes, Jade, Opala, Onyx, né? E aqui eu já tenho vendedores, Rogério, Adilson, Aparecida, Rita, né? Eu não posso, aqui outra equipe, ó, Turmalina, então tá tudo muito misturado. O que eu quero aqui é separar. Para poder separar isso, a gente vai criar uma segmentação de dados. Então vou clicar aqui, chamar uma segmentação de dados. Pronto, já apareceu para mim aqui o elemento visual no meu relatório. E eu vou chamar aqui para dentro agora a coluna legenda. Então, peguei a coluna legenda, lá de equipe vendedor, coloquei aqui.
Ele gerou para mim aqui os valores da legenda, ou equipe ou vendedor, que é exatamente o tipo de visualização dinâmica que eu quero no eixo do gráfico. Eu vou trocar aqui nas configurações o controle, desculpa, aqui dentro de geral, eu vou trocar aqui a orientação dele para horizontal. Ok? Pronto, deixa eu fazer um arranjo aqui para ficar lado a lado. Vou aumentar também um pouquinho a fonte aqui para que vocês consigam acompanhar melhor. Então aqui dentro de itens, vou colocar uma fonte aqui, acho que 20. Vai tranquilo, beleza. Então tá aqui, ó, equipe e vendedor, tá? Bom, então agora fica mais fácil para a gente conseguir separar aqueles eixos ali, dinamizando eles. Se eu quiser apresentar esse gráfico por equipe, é só clicar aqui, pronto. Selecionei a equipe na minha segmentação de dados e ele passa a exibir os meus gráficos por equipe. Safira, Jade, Opala, Onyx e Turmalina. Se eu quiser exibir esse mesmo gráfico por vendedor, é só eu clicar aqui e pronto. Agora eu tenho o gráfico sendo renderizado por um outro eixo, que é o eixo do vendedor. Então agora eu tenho aqui os vendedores, Rogério, Adilson, Aparecida, Rita, para poder trabalhar. Está pronto. Aliás, para poder finalizar, tem um pequeno erro que você pode cometer aqui, que é o seguinte: a segmentação de dados, ela te dá a possibilidade de você fazer uma seleção múltipla. Então, por exemplo, eu estou com a equipe selecionado, eu poderia vir aqui e segurar o Ctrl e também marcar vendedor. E aí ele me dá de novo um gráfico errado. Não tem uma visão que corrobora esse gráfico aqui. Bom, de outra maneira também poderia acontecer o seguinte: vou desmarcar aqui o vendedor. A equipe, desculpa, estou só com o vendedor selecionado, mas eu poderia desmarcar ele também, ficar com nenhum item marcado, né? E eu teria exatamente o mesmo efeito, eu ia misturar tanto a equipe quanto os vendedores. Então, para poder evitar esse tipo de efeito aqui, o que eu faço? Eu vou selecionar um desses itens, vou vir aqui dentro das configurações de controle de seleção, então aqui dentro de formato, controle de seleção, e vou ativar aqui, ó, seleção única. Quando eu ativar esse recurso de seleção única, o que vai acontecer? Ele não me permite mais selecionar mais de um, ou vai ser equipe, ou vai ser o vendedor. Então já não consigo selecionar todos. Uma outra coisa interessante é que eu não consigo remover mais a seleção. Ele sempre vai ficar com um dos itens marcados, selecionados. Ok? Dessa maneira, então, consigo agora sim manter um eixo dinâmico para o mesmo gráfico. Basta eu utilizar aqui a minha segmentação de dados para selecionar o eixo que eu acho mais interessante na minha visualização. Bom, pessoal, era só isso mesmo. Era um gráfico bem simples. É uma dica bem simples, mas isso vai te economizar espaço de relatório, vai te dar uma visão bem bacana e dinâmica dos dados que você está querendo tratar. Tá legal? Bom, se você quiser acompanhar a distribuição de material que eu faço de forma gratuita, tá? Não tem nenhum tipo de custo, não está vinculado. Começou vinculado aos treinamentos que eu ministro de BI, Data Science, mas você pode se inscrever no boletim. Eu estou deixando o link, se você está vendo pelo YouTube, eu estou deixando o link do boletim na descrição do vídeo, e aí você tem a possibilidade também de fazer parte do grupo de distribuição de material que eu faço pelo WhatsApp. E além de receber isso tudo por e-mail também, tá? Então toda semana eu mando para vocês artigos, e-books, vídeos como esse daqui, por e-mail e também lá no grupo do WhatsApp. Tá legal? Se tiver qualquer dúvida, também tem os meus contatos aqui na descrição, tá? E os comentários, se você quiser utilizar, embora não é exatamente o meu objetivo, né? Mas você pode entrar em contato por e-mail, deixar um comentário aqui que depois eu posso responder. Tá legal? Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.